Olá, irmão e irmã, eu sou o Padre Ricardo, bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre Enid Blyton. Enid Mary Blyton nasceu em 11 de agosto de 1897 em East Dulwich, Londres, Inglaterra, e faleceu em 28 de novembro de 1968 em Hampstead, Londres, Inglaterra. Enid Blyton escreveu livros de várias aventuras para crianças e adolescentes. Os seus trabalhos estão entre os mais lidos do mundo. Eles foram traduzidos para cerca de 90 línguas. Os seus trabalhos abrangem temas como educação, história natural, histórias de mistério e narrativas bíblicas. Agora vamos falar sobre as obras de Enid Blyton. Ela tem, aqui eu vou falar das principais, que ela tem outras obras. Ela tem um livro, uma coleção para crianças de 15 livros, que se chama Os Sete Secretos. São 7 crianças, o Peter e a Janete, que são 2 irmãos, Colin, Jack, George e 2 moças, Chapéu de Palha, Bárbara. E tem também um cachorro, que é o Scamper. Então esses 7 eles formam o Clube dos 7 Secretos e vivem aventuras. Esses são livros mais para crianças mesmo. Vamos agora falar sobre as obras o Clube dos 7. São 15 obras. O Clube dos 7 Secretos, A Primeira Aventura dos 7 Secretos, Bem para os 7 Secretos, O Mistério para os 7 Secretos, Adiante 7 Secretos, Bom Trabalho 7 Secretos, O Triunfo dos 7 Secretos, 3 Urras para os 7 Secretos, Os 7 Secretos sobre a Pista, Um Quebra-Cabeças para os 7 Secretos, Os Foguetes dos 7 Secretos, Os Formidáveis Meninos do Clube dos 7 Secretos. Aliás, esse livro aqui vai chamar Os Formidáveis Meninos do Clube dos 7. Um Susto para os 7 Secretos. Cuidado, 7 Secretos. Os 7 Secretos Divertem-se. Então são essas crianças que vivem esses livros. Eles estão em ordem também. Aqui eu coloquei em ordem porque eles vão viver a ordem cronológica. Há um livro também que se chama O Segredo do Cliff Castle. Seria o segredo do Castelo Cliff. 2 irmãos, Peter e Chapéu de Palha, não são os mesmos do Clube Secreto. São outras crianças que vão passar férias na casa do primo Brock. E lá eles veem um castelo abandonado. E eles vão visitar o castelo e descobrem que o castelo está sendo utilizado por malfeitores que estão fazendo algum tipo de contrabando ali dentro. E eles decidem investigar o caso. Então esse livro é O Segredo do Cliff Castle. Agora, esses livros são mais infantis. Vamos passar agora para a categoria infanto-juvenil. Esses livros que eu vou falar agora são infanto-juvenis, mas qualquer adulto pode ler, que são livros interessantíssimos. É a coleção dos 5. Os 5 são 4 crianças e um cachorro. As crianças são Ana, David e Júlio, que são irmãos. Tem uma prima, Maria José, que gosta de ser chamada de Zé. E tem o cachorro Tim. Então esses 5, a Ana, o David e o Júlio, e a Zé e o Tim, que é o cachorro, eles vivem várias aventuras. Muitas vezes eles vão passar férias na casa da Zé, da Maria José, e o pai dela é o Alberto, que é um cientista, e a mãe dela é a Clara. Então vamos agora entrar nas obras do que fala sobre os 5. Também são obras que vão na ordem cronológica. Eles começam os meninos pequenos, nas férias escolares, então vamos seguir a ordem cronológica. Vamos agora então entrar nas aventuras dos 5. Os 5 na ilha do Tesouro. Ana, David e o Júlio, que são irmãos, vão passar férias na casa da Zé. E lá eles descobrem um velho tesouro numa ilha. A ilha chamava Ilha Quirim, que ficava próximo da casa da Zé. Outro livro,
Nova aventura dos 5. Os 5 reúnem-se durante as férias escolares na casa da Zé. E eles recebem um preceptor para dar aulas escolares para eles durante as férias. Só que eles descobrem que o preceptor é um impostor. Ele estava lá para roubar os segredos científicos do tio Alberto, que é o pai de Clara. Então eles têm que descobrir, de desmascarar o preceptor. Outro livro, Os 5 voltam à ilha. Os 5 voltam de novo à ilha Quirim. E lá eles descobrem que há raptores de crianças que estão escondendo crianças na ilha. Outro livro, Os 5 e os Contrabandistas. Esse é espetacular, esse livro. Os 5 vão passar férias na casa de um amigo. O nome do amigo é Fuliginoso. E essa casa do Fuliginoso é uma casa antiga, velha, e há passagens secretas, inclusive ficam até túneis. E eles descobrem que há contrabandistas usando os túneis para fazer algum tipo de contrabando e eles precisam investigar o caso. Outro livro, Os 5 e o Circo. Os 5 e um menino chamado Dino, que morava no circo, descobrem que dentro do circo há malfeitores infiltrados que estão contrabandeando e escondendo o fruto do roubo dentro de uma montanha, que é uma passagem secreta, um túnel que se entra para a montanha, e esses estão escondendo o tesouro, os produtos roubados lá. E os 5, com a ajuda do Dino, que é o menino que mora no circo, vão investigar o caso. Chama atenção também que, além do Tim, que é o cachorro dos 5, esse menino do Dino tem 2 cachorros, o Rosna Rosna e o Ladra Ladra, que também tem participação ativa na aventura. Outro livro, Os 5 salvaram o tio. O tio Alberto, que é o pai da Zé, realizava trabalhos científicos na Ilha Quirim e ele foi raptado porque pessoas queriam roubar o seu segredo científico, os seus segredos científicos. E os 5 vão lá libertar o tio e tirar o tio das mãos do malfeitor. Outro livro, Os 5 e o Comboio Fantasma. Esse livro também é fantástico. Um trem de ferro está funcionando em altas horas da noite, misteriosamente, porque a linha de ferro estava desativada, mas o trem de ferro passa por lá. E os 5 vão investigar por que um trem de ferro, por isso que é chamado de trem de ferro fantasma, o comboio fantasma, anda numa linha desligada. E vão descobrir que há ladrões furtando e usando aquele trem de ferro velho para levar produtos de roubo. Outro livro, Os 5 na Casa do Mocho. Os 5, com o menino Ricardo, entram na casa do Mocho e ali eles descobrem que há alguém foragido da justiça se escondendo ali. Outro livro, Os 5 e a Ciganita. Os 5 e uma cigana que se chamava João, o nome dela é Maria João, mas ela gostava de ser chamada de João. Eles enfrentam sequestradores. Muito interessante esse livro também. Outro livro, Os 5 no Lago Negro. Os 5 descobrem que há um tesouro no Lago Negro, e esse tesouro foi escondido por um ladrão que havia roubado e depois estava na prisão. E ele enviou pistas para os seus comparsas pegarem o tesouro. Porém, os 5 conseguiram a pista e eles vão tentar pegar o tesouro para passar para a polícia. Esse livro também é muito interessante. Outro livro, Os 5 no Castelo da Bela Vista. Nesse livro, esse livro também é traduzido como, além de Os 5 na Bela Vista, aliás, Os 5 no Castelo da Bela Vista, tem uma tradução também que apresenta o livro como Os 5 divertem-se a valer. Os 5 e a ciganita, a João, auxiliados por um pessoal que morava no circo, descobrem que há dentro de um castelo um cientista preso. 2 cientistas foram considerados desaparecidos. E eles descobrem que um dos cientistas pode estar preso lá dentro. Então eles entram no castelo, tentam entrar pelas passagens secretas para libertar o cientista. Outro livro, Os 5 na Torre do Farol. Os 5 e Jano, o menino que morava na região, descobrem que contrabandistas usam um velho farol para fazer contrabando. E eles vão tentar interceptar e prender os contrabandistas. Outro livro, Os 5 na Planície Misteriosa.
Os 5, com um menino cigano chamava Fungão. Os 5 vão a essa planície e descobrem que ali está acontecendo um fenômeno estranho. Aviões estão voando baixo sobre a planície e atirando pacotes. E quando eles pegam nos pacotes, descobrem que estava se atirando dinheiro falso naquela planície. Outro livro, Os 5 e os Raptores. Os 5 e a ciganita João, que aparece nesse livro também, enfrentam homens que querem raptar a filha de um cientista. Esse livro também é muito bom. Outro livro, Os 5 na Casa em Ruínas. Os 5, com a ajuda de 2 irmãos gêmeos, descobrem que é uma mala enterrada debaixo dessa casa com alguns objetos preciosos. E há pessoas que querem pegar essa mala. Então os 5 vão tentar pegar a mala e levar para a polícia. Outro livro, Os 5 e os Aviadores. Os 5 e Mário, o menino que morava na região, descobrem que alguns aviões foram roubados e 2 pilotos foram sequestrados. Então eles pretendem descobrir onde estão escondidos esses pilotos. Outro livro, Os 5 nas Montanhas de Gales. Esse livro é espetacular. Os 5 e Alice, que era a menina que morava nas Montanhas de Gales, descobrem que há homens fabricando bombas no subterrâneo de uma casa e que a dona da casa está presa num quarto. Então eles entram, com a ajuda da Alice, por um buraco e entram na passagem secreta para chegar até a casa, libertar a dona e denunciar as pessoas que ali estão fabricando bombas. Esse livro é muito bom. Tem um personagem que chama Morgan. O Morgan tem 7 cachorros. 7 ou 6, acho que são 7. Ele aparece lá no livro e os meninos pedem ajuda dele e ficam sem saber se ele poderia ajudar ou se é um dos contrabandistas. É uma das pessoas que fabricam bomba. Mas ele ajuda e todos esses cachorros deles também têm participação ativa na aventura. Outro livro, Os 5 na Quinta Finiston. Os 5 e 2 irmãos gêmeos, Henrique e Henriqueta, que são filhos dos proprietários da quinta, descobrem que há um velho tesouro no subterrâneo da quinta, porque a quinta está localizada onde foi um velho castelo. A quinta que aparece mais de uma quinta no livro deles. É como se fosse uma estalagem, onde as pessoas se hospedam para passar dias e tem ali a alimentação. Outro livro, Os 5 nos Rochedos do Demônio. Esse livro, os 5 tem um ajuda do menino chamado Buzina, o apelido do menino é Buzina. Os 5 descobrem que esse Buzina tem um macaquinho que chama Diabrete. E eles descobrem que tem um tesouro escondido nos túneis dos rochedos desse farol. Eles estão num velho farol e descobrem que no farol nos túneis do farol há um tesouro. Outro livro, Os 5 na Ilha dos Murmúrios. Os 5 e Alfredo, o menino que se comunicava com os animais, descobrem que há um tesouro subterrâneo de uma ilha, porque nessa ilha é um velho castelo e há um tesouro naquele lugar. E bandidos estavam ali contrabandeando esse tesouro. É uma ilha muito temerosa que ninguém vai até lá, mas os 5 vão parar lá e investigar o caso. Outro livro, Os 5 e a Torre do Sábio. Os 5 e o Buzina, aquele mesmo Buzina que já apareceu em outro livro, descobrem que os projetos do pai do Buzina também era um cientista, como o tio Alberto, o pai da Zé, estavam sendo roubados. Os meninos vão investigar quem está roubando os projetos científicos do pai do Buzina. Outro livro, Os 5 e a Luz Misteriosa. Esses são contos que narram as aventuras dos 5. Esses livros, então, irmãos e irmãs, esses livros são aventuras infanto-juvenis, mas podem ser lidos por adultos, que são histórias muito interessantes, tem um enredo muito interessante e é possível se divertir bem. Então essa é a coleção dos 5. Essa é a coleção dos 5. A Ana, o David e o Júlio, que são irmãos, mais a prima Zé, mais o cachorro Tim, que vivem várias aventuras. Então, irmãos e irmãs, essa foi a nossa autora de hoje, a Enid Blyton. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Deus nos abençoe.